Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tocar o tema da democratização da comunicação e da importância que tem as TVs universitárias no nosso universo de acesso a informações, conhecimentos, pesquisas e entender como é que isso está sendo tratado hoje em dia pela Câmara dos Deputados, que aprovou um projeto agora que exclui a obrigatoriedade das TVs comunitárias. Essa questão é importante, nós vamos tratar dela com o Francisco Machado Filho, que eu quero apresentar para vocês agora. O Francisco, ele é graduado em Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV pelas Faculdades Espírito Santense, tem mestrado em Comunicação pela Universidade de Marília, doutorado em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, é um professor também da universidade, vice-coordenador do Grupo de Pesquisa Televisão e Televisualidades da Intercom, é diretor da emissora da Unesp e presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária, a ABTU. Francisco, muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma satisfação poder contar com você para que a gente entenda um pouco mais esse mundo das TVs universitárias e o que está acontecendo com ele, né? Quer dizer, então eu queria começar perguntando para você assim, desde quando temos TVs universitárias, quantas elas são, que papel que elas estão tendo no país hoje em dia? Muito bem. Primeiro, agradecer a oportunidade, realmente muito importante a gente ter um espaço para falar sobre esse tema, né? Tanto da TV universitária como a democratização dos meios de comunicação. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito peculiar, que a gente não está sabendo aproveitar, na verdade, para realmente democratizar os meios de comunicação no país. Nós não temos um parque, né, de televisão ou de rádio democratizado. Isso é muito importante a gente já deixar logo no início. A nossa legislação é muito antiga e a gente tem que rever isso, mas a gente pode falar um pouco disso mais durante o programa. Diretamente na sua pergunta, a TV universitária ela começa lá nos anos 70, né? A primeira TV universitária no Brasil foi da Universidade Federal de Recife. E de lá para cá, ela tem uma história muito importante, muito significativa, mas que realmente começa a tomar corpo em 1995, com a então implantada lei da TV a cabo. A TV a cabo do Brasil ela tem uma história também bastante antiga, ela não está ligada só a 95, mas na década de 90, a partir principalmente de 95, ela começa a ampliar muito a sua atuação, principalmente nos grandes centros, e começa a ter realmente um grande número de assinantes, chegando aí no pico aí de mais de 20 milhões de assinantes, então de 2010, 2012, né, até 2014. Então, nesse contexto, lá em 1995, o governo federal, naquela época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, para que a gente pudesse ter um local, na verdade, que não competisse, né, com a TV aberta, comercial, criou-se essa obrigatoriedade das TVs universitárias, comunitárias e legislativa estarem no cabo. Era uma alternativa para que esse conteúdo público, esse conteúdo da comunicação pública, chegasse à casa das pessoas sem, né, usar a palavra que eles usam, incomodar a radiodifusão, né, porque é assim que eles nos tratam, infelizmente. E assim, naquele momento, era justo, era justificável, era uma boa alternativa mesmo, até mesmo para as próprias TVs universitárias, que não tinham dinheiro, e até hoje não tem, para um dinheiro robusto para colocar numa televisão de transmissão aberta. É muito caro fazer televisão aberta. Naquela época era caríssimo, né? Hoje ainda é, mas naquela época era quase sustentável. Então, nós temos, hoje no Brasil, 180 televisões universitárias que se declaram universitárias. Muitas delas estão apenas no YouTube, na internet ou outra plataforma. Em torno de 70 emissoras fazem parte hoje da programação das TVs a cabo e apenas 22 no sistema aberto. Então, se para um país, o tamanho do Brasil, com quantidade de universidades, a valorização da universidade que veio tendo pelo governo, né, do governo Lula, Dilma, dando uma pausa aí no governo Bolsonaro, e agora de novo, né,
é muito triste que a gente esteja num momento desse, de que a gente possa realmente ficar de fora dessa alternativa de distribuição de sinal, por uma questão comercial, por uma questão, um puro preconceito das operadoras em relação à programação da TV universitária. O PL que foi aprovado, ele mantém a obrigatoriedade da TV legislativa e das TVs comunitárias, mas achou por bem não colocar, o deputado Dr. Luizinho, no relatório dele, ele coloca que seria importante a TV universitária, está lá contemplada, mas o projeto que foi à votação e foi votado e foi aprovado, não constava a TV universitária. Então, a gente ficou assim meio surpreso, né? Por que isso aconteceu? Se no relatório era uma coisa e na votação era outra. Que momento que mudou esse entendimento? E a televisão pode realmente, a TV universitária pode realmente ficar sem a sua distribuição via o streaming, nessa nova modalidade. E uma coisa interessante que a gente tem que falar, essa questão de ir para o streaming não é simplesmente uma questão de estar numa outra plataforma, não é só uma questão de estar presente numa nova modalidade de televisão. É porque a TV por cabos, ela realmente está sendo descontinuada. Ficou caro essa tecnologia, ficou obsoleta essa tecnologia. Então, todas as operadoras que hoje oferecem TV por assinatura via cabo coaxial, está migrando para a TV por streaming, que é uma televisão que vem pela internet, protocolo de internet, muito mais barata para as operadoras, mas mais eficiente também para nós, né, consumidores. Então, assim, o fato de estarmos lutando para estar no streaming não quer dizer que nós vamos continuar no cabo. O cabo realmente vai acabar. E aí, como que a gente vai ficar? Sem estar no streaming, nós vamos depender da nossa programação apenas no YouTube. YouTube não é como... Né? Vamos continuar essa conversa no sentido de falar, afinal, por que é que tiraram a TV universitária dessa história? Né? Quer dizer, o que é o conteúdo que você identifica como específico das TVs universitárias? Ciência, basicamente divulgação científica. Né? Todas as TVs universitárias elas têm um ou mais de um programas que retratam a produção científica das suas universidades, que mostram as pesquisas, que mostram os pesquisadores e atividades que elas fazem dentro da universidade. As universidades privadas, por exemplo, né, ela tem todo o interesse de divulgar a sua questão científica como forma de valorização do currículo, da sua atuação. E as TVs públicas, além dessa obrigação, ela também é uma prestação de serviço, uma prestação de contas daquilo que ela faz com dinheiro público para a população, através da televisão universitária. Então, ela faz cultura, ela faz divulgação científica, ela faz extensão, né? Ela faz todo o tripé, né? Ensino, principalmente, através das atividades. Então, deixar de tirar uma televisão universitária não é simplesmente não ter um canal a menos, até porque para os operadores não faz a mínima diferença. Né? Não faz a mínima diferença. Há realmente um preconceito muito grande em relação à comunicação do campo público, que vem historicamente, como eu falei lá no início, e que sempre foi muito difícil para a gente, mesmo na lei do cabo, entrar nas TVs das operadoras. Havia sempre uma dificuldade de como entregar o sinal, problemas técnicos, problemas de burocracia, que nós não entendemos realmente por que há essa má vontade ou esse preconceito de não carregar o canal universitário na programação. Até porque a população gosta muito da gente. É claro que a gente não tem uma audiência de uma televisão comercial, nem queremos ter, né? A questão não é essa. Mas a oportunidade das pessoas acompanharem o que a sua universidade local produz, seja ela pública, privada ou sem fins lucrativos, é um direito da população, é um direito da comunidade. E esse direito Francisco, me diga uma coisa. Você está falando que o canal universitário ele é uma espécie de conduto para fazer a vazão do conhecimento, para socializar o que a universidade produz. Essa legislação pretende inibir as universidades ou o canal universitário? Porque se você comparar com os Estados Unidos,
Hoje em dia, por exemplo, o Trump está batendo firme nas universidades, dizendo que elas são comunistas, que elas não podem veicular aquilo que tem, e cortou o subsídio de Harvard, de outras importantes universidades que têm um prestígio mundial, né? Porque ele acha que o conhecimento agride o cidadão. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que um pouco dessas duas coisas, tanto o ataque à TV universitária, como à universidade em si. Nós temos um Congresso hoje, muito fruto do que foi o governo passado, ainda a maioria, e que atacam a universidade cotidianamente. Né? Outro dia eu vi o depoimento de uma deputada, né? Não precisa citar o nome, mas voltando àquela questão que a universidade é comunista, só faz ideologia, só faz balbúrdia, né? Então, assim, é um ataque à universidade. Qualquer ação contrária à promoção da cidadania, da democracia, que venha pela universidade, é atacada por esses grupos. Então, uma forma que eles têm de atacar, que está na mão do Congresso, da maioria, é exatamente cortar, né? Ou eliminar realmente a possibilidade de a gente fazer uma divulgação massiva. Porque a divulgação, ela continua na internet, mas a internet não é massiva, ele é personalista. Né? O nosso conteúdo, por ser genérico, por ser generalista, o algoritmo das redes sociais, que é personalista, não entrega o nosso conteúdo. Então, se nós temos vários programas que muito bons, excelentes programas, com excelente conteúdo, qualidade técnica, mas com pouquíssimas visualizações. Por quê? Porque exatamente o algoritmo funciona de uma maneira que privilegia um conteúdo específico para determinado grupo. A universidade não consegue fazer isso. Hoje eu falo de física quântica, amanhã eu falo de direito constitucional, amanhã eu falo de educação física, amanhã eu mostro um programa de extensão. Então, não há uma igualdade ou uma personalização muito grande a ponto do algoritmo poder indicar aquele conteúdo para as pessoas. Isso eu estou falando porque nós fizemos uma pesquisa aqui dentro da TV Unesp. Nós ficamos 3 anos estudando as redes sociais, estudando como é que era o comportamento das pessoas e dos nossos vídeos, até chegarmos à conclusão. Olha, infelizmente, não temos condições. Para que a gente pudesse atingir o mesmo grau de engajamento que esses outros produtos têm na internet, nós temos que ter um canal exclusivo para cada área da universidade. É inviável fazer isso. Então, a gente não, por mais que a gente tenha um conteúdo excelente, as redes sociais têm uma barreira que a gente não consegue ultrapassar pela nossa característica. Então, a gente tem que estar na televisão. E o mais importante... Tem uma outra questão que você colocou, que também é uma outra hipótese, de que, ao fechar a TV universitária, a gente teria que migrar esse tipo de contribuição científica para a TV aberta, né? Para a TV a cabo, para a TV comercial. Né? É isso mesmo? Não, a TV comercial não abre um espaço para a gente, como a gente tem da nossa própria programação. Né? A gente vê uma ou outra matéria, é uma coisa muito aquém do que realmente a gente produz na TV aberta. Agora, você tocou num ponto que eu ia exatamente falar agora. Na verdade, nós teríamos que estar, tanto a gente, a TV universitária, a TV comunitária e a TV legislativa, garantida na TV aberta, na TV 3.0. Porque a comunicação pública ou do campo público não pode ser para quem pode pagar, porque senão ela se torna uma comunicação elitista. Ou seja, o fato de eu estar no streaming ainda vai ter um limitador do valor daquele plano que a pessoa vai ter que pagar para poder acessar o conteúdo do streaming. E não é isso o ideal. Então, lá em 95, como eu contei no início, a gente não tinha uma alternativa de estar numa outra plataforma de distribuição em massa, sem competir diretamente pelo espectro, porque naquele tempo o espectro de radiodifusão, onde o sinal é enviado pelo ar, é um espaço finito, ainda é. Mas hoje nós temos implantada por decreto a TV 3.0 no Brasil, que traz algum avanço em relação à TV pública, mas poderia ser muito melhor aproveitado se já incluísse ali a obrigatoriedade de estarmos a TV comunitária e a TV universitária na TV 3.0, porque hoje é muito mais barato. Então, a reivindicação deveria ser muito maior, não é continuar no streaming, é ir para a aberta, né? Exatamente. Exatamente. Só que na TV por streaming a gente briga com um Golias, na TV aberta a gente briga com 2 Golias. Quem são esses 2 Golias?
Porque é muito maior, né? É muito maior. A briga por lá, o preconceito é muito maior de deixar um espaço, um canal para a comunicação pública, porque ainda há um problema de mentalidade mesmo, né? Veja bem, quando a televisão chega no Brasil, há uma disputa entre o Roquete Pinto e o Assis Chateaubriand, entre o modelo de televisão, vai ser público ou vai ser privado? Venceu o privado. Desde aquela época para cá, toda a legislação coloca a comunicação pública, e aí eu falo da IBC, né, não só da TV universitária, mas um segundo plano. O privilégio, a primazia, a proeminência sempre foi da TV comercial em relação à TV pública. Né? Você deve lembrar das TVs educativas, que durante muito tempo fizeram aí nos estados, mas sempre deixaram de lá e sempre com legislação muito ruim. Né? Nós ainda temos uma legislação que é de 1960, que ainda nos coloca muito aquém do que a gente poderia estar. Comunicação pública deveria ser de graça, aberta e generalista. E uma coisa mais importante nesses tempos atuais, a única força capaz de vencer a desinformação, as chamadas fake news, né? Esse não é o nome correto, mas as pessoas entendem melhor assim, as chamadas fake news é a radiodifusão, é a TV aberta. Então, a televisão ela tinha que ser uma questão de segurança nacional. Porque, por mais que a gente consiga regulamentar os meios de comunicação, nós nunca, de fato, vamos saber como o algoritmo funciona, porque isso é um segredo comercial. Mas a televisão, nós já conhecemos, temos órgãos, temos meios de identificar e controlar toda a parte de infraestrutura que permita que a sociedade fiscalize e tenha aí a segurança de que aquilo que vai para o ar é realmente verdade, checado. Você pode até ter aí uma interpretação ou outra, mas os mecanismos para isso são muito mais presentes do que na internet. Então, a televisão, a radiodifusão, ela tinha que ser entendida como uma questão de segurança nacional. E aí, sim, toda a comunicação pública ter um espaço, não de competição com a radiodifusão, porque não é nosso interesse fazer isso, mas que eles, pelo menos, nos permitissem, né, ou não brigassem tanto para que a gente não entrasse. Porque hoje, veja bem, nós podemos estar na TV 3.0 sem precisar ter um sistema de radiodifusão no ar. A gente pode estar apenas por aplicativos, que é a próxima geração da televisão, que ela não vai vir mais como televisão de canais, mas por aplicativos. Nós podemos estar ali, um aplicativo de TV comunitária e TV universitária, sem nenhum problema. Pode ser o último aplicativo da última página, mas eu estou lá, presente, garantido por lei, para que a gente possa ter aí o acesso o contribuinte, ou o cidadão que quiser, poderá nos acompanhar. Mas ele ser privado por uma lei, para o Congresso Nacional, que nos restringe a uma plataforma e ainda dificulta a entrada dessa comunicação na TV aberta, não é democracia. Isso, para mim, não é democracia. Por isso que eu falo que os meios de comunicação no Brasil estão longe de ser um meio democratizado. Aí você vai abrir uma porta para eu fazer uma pergunta que há muito tempo está na minha cabeça e eu não sei a resposta. Né? Por que a Al Jazeera não está aqui? Por que nós não temos, que é uma emissora do Catar que tem notícias internacionais muito boas, né? Quer dizer, faz uma análise muito boa. Né? Por que as TVs dos nossos países vizinhos a gente não pode acessar também? Eles gostam da novela brasileira, eles viabilizam várias coisas, a Globo faz acordos comerciais para vender produtos para eles. Por que nós não podemos ter aqui? Exatamente. É uma decisão comercial. É uma decisão ideológica, ainda por cima, porque a maioria da comunicação desses países que você citou são comunicação pública. E eles são, entendeu? Então não há um interesse de valorizar nada que seja da comunicação pública, exatamente para não tirar a primazia da TV comercial. Então, quando a gente vai em alguma reunião no Ministério, que há alguma, no Ministério das Comunicações, ou que há alguma questão envolvendo grupos de trabalho que tenha a comunicação pública comercial juntos, parece que a gente está numa festa que nós não fomos convidados. Parece que nós somos penetra, sabe? Eles nos tratam assim como, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão querendo coisa demais? Vocês estão pedindo muita coisa? Como se o espaço de radiodifusão não fosse um bem público. É um bem público, entendeu? Então, assim, nós temos que ter uma legislação atual. Naquele contexto, em 1995, ou até antes, tudo bem, se entendia e compreendia, mas hoje, com a tecnologia possível hoje,
com os problemas que nós estamos vivendo hoje, é uma falta de visão do governo federal, do executivo, principalmente, que é o que pode começar o processo, né? Por decreto, por medida provisória, né? Ou até manda, né? Manda quem pode, obedece que tem juízo, não é isso? Ele poderia startar realmente, mas é uma falta de visão. Acostumou-se que televisão radiodifusão é privilégio da comercial e aquele que sobrar é da comunicação pública. Porque quando a gente fala de legislação, não é nem ao acesso, mas a própria manutenção. Não existe uma forma eficaz, uma legislação atual de fomento da comunicação pública, de financiamento da comunicação pública. Ainda está na questão do comercial, não pode fazer comercial, não pode fazer comercial. Mas o dinheiro, vai tirar dinheiro do governo para colocar na comunicação? Vai, claro que vai. É essencial. Comunicação pública hoje é essencial dentro dessa questão que nós estamos vivendo de grande circulação de informação e desinformação. Então, é preciso vontade política, sabe? E eu queria até aproveitar que a gente está sendo exibido na TV dos Trabalhadores, né, na TVT, porque eu acho assim, que o presidente Lula não sabe do que está acontecendo. Porque, sinceramente, eu quero acreditar que o presidente, que sempre batalhou pela comunicação pública, pela democratização, pela universidade, ele saiba que a televisão pode ficar de fora e não vai nos ajudar. Eu não consigo acreditar nisso, entendeu? Que simplesmente a gente vai sair, vai deixar de existir e vai ficar por si mesmo, como se tirasse, né, um pedaço que não faz falta e jogasse fora. Então, é um absurdo um negócio desse. Eu fico até nervoso. Você é presidente da Associação Brasileira de TVs Universitárias. Você falou que tem 180 TVs universitárias. Vocês estão se juntando para fazer? Mas elas não fazem parte. Para fazer alguma pressão ou não? Então, elas não fazem parte, nem todas fazem parte da BTU. A BTU hoje é uma associação representativa, ela tem 28 emissoras só fazendo parte. Porque 180 TVs universitárias são aquelas que são realmente pequenas. Tem uma programação, mas são programação realmente no YouTube, tem poucos funcionários, não estão no cabo, né? Então, assim, infelizmente, para a própria problema da BTU mesmo, a gente procura sempre aumentar o número de sócios exatamente para poder fazer pressão. Mas nós já estamos assim, buscando apoio da Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais, da Abruen, que é dos estaduais e municipais, do CRUB, que é das universidades privadas, abrange todas as privadas e também as comunitárias, para eles poderem nos ajudar a fazer pressão, porque a questão agora é estar junto ao Senado Federal, aos senadores, para tentar reverter essa questão lá no Senado. Se não, se no Senado acabar não passando, dificilmente, né, ou aí só falta mesmo o presidente Lula vetar ou aprovar integralmente o plano. Então, assim, ainda tem um caminho a ser percorrido, não está decidido a coisa. Por isso que eu quero muito que isso chegue nele. Né? Eu estou tentando, assim, como presidente da BTU, tentar me aproximar, ter um contato, mandar uma carta, um bilhete para ele que for. Né? Presidente Lula, olha o que está acontecendo com a TV universitária. Porque eu não acredito que ele esteja sabendo o que está acontecendo e não vai fazer nada. Inclusive, a TV Unesp, né, que hoje eu estou diretor, ela só conseguiu a sua concessão no governo Lula em 2006, com a implantação do plano da TV Full HD. Porque houve uma política ali para que as universidades tivessem acesso a uma concessão. Naquele tempo ainda era por licitação, e houve dispensa de licitação. Ou seja, teve um plano, teve uma proposta, teve uma ação do governo para o acesso. E não é possível agora que, nesse momento tão importante, que a gente está aí quase no limiar de deixar de existir na plataforma de distribuição em massa, ele esteja sabendo e não faça nada. Isso eu não consigo acreditar nisso. Eu também acho que isso tem que mudar. Francisco, há muito tempo atrás, eu fiz parte da TV Comunitária de São Paulo, não é? Eu fui vice-presidente da TV Comunitária de São Paulo, e tínhamos uma enorme dificuldade de preencher a grade, quer dizer, de ter um tempo de exposição, não é, capaz de atrair o público, porque a gente não tinha dinheiro para fazer os programas. Como é que é essa questão nas TVs universitárias? Olha, a própria criação da BTU,
ela surge exatamente para tentar minimizar essa questão entre essas associadas. Há muito tempo atrás, em 2000, foi criada uma plataforma para que houvesse um intercâmbio de programação entre as emissoras, para que a gente pudesse compor a nossa grade. Isso ainda era feito por fita VHS ainda, né? Mas hoje, com a própria tecnologia, a BTU conseguiu implantar um sistema chamado, que a gente chama de ABTU Play, onde a gente tem um portal, né, que é acessível para qualquer um que quiser, é gratuito, para que a gente possa colocar ali a nossa programação e haver o intercâmbio entre as emissoras. Então, hoje nós temos mais de 500 programas dentro dessa plataforma e mais de 1.000 downloads, né? Ou seja, quer dizer que está todo mundo, as emissoras, porque quem pode baixar são só as associadas, mas quem pode assistir é aberto à população, né? Aberto ao mundo inteiro, porque está na internet, é www.abtuplay.org.br, qualquer pessoa pode assistir. Mas essa troca de conteúdo, ela é feita pelas associadas, porque é um custo, né, para isso, e é um limite de espaço. Mas, além disso, nós fizemos parcerias também com a Astral, que é as TVs legislativas, e com a própria ABCcom, das TVs comunitárias, que também baixam os nossos conteúdos. Então, hoje nós temos uma disposição muito mais favorável para esse preenchimento de uma grade de uma TV comunitária e de uma TV comercial, ou de uma TV universitária. Inclusive, porque muitas delas, principalmente as que estão no sinal aberto, hoje conseguem fazer retransmissão da TV Cultura, por exemplo, da TV Brasil, por exemplo, né? Então, nós temos essa possibilidade. A TV comunitária, né, puxando aí a nossa parceira para a questão, ela é muito mais problemática do que a TV universitária, diga-se de passagem. Porque a TV comunitária, por lei, ela não pode fazer um convênio com a EBC, por exemplo. Ela realmente depende da programação dela própria. E ela não pode ter um canal aberto. A TV universitária, ela pode. O Ministério, de tempos em tempos, ele lança planos de outorgas, né? Licenciamento para TVs universitárias que queiram se candidatar. A TV comunitária não pode. Então, se a TV comunitária saísse da lei do streaming, ela realmente não teria nenhuma outra possibilidade, né? Para ela, ficaria muito difícil. Mas ela foi mantida, né? A TV universitária tem a possibilidade de estar dentro desses planos ou de fazer parcerias com a EBC, por exemplo. Mas ainda aí volta na questão, não é só a concessão é 50% do problema. Os outros 50% é o financiamento. É a forma de financiamento, é a forma de viabilidade econômica. Trazer um dado para você, todos os projetos ou planos de fomento que existem hoje no Brasil ligados ao audiovisual, está ligado ao cinema. Está ligado às produtoras independentes. Uma TV universitária ela não pode participar de um edital desse. Ou seja, eu só posso exibir um material que eu não tenho nenhum controle, que vem aí de uma produtora independente, de um Prodab, por exemplo, e eu não tenho, simplesmente exibo aquilo ali e não tenho nenhuma contrapartida ou nenhuma condições de comprar uma câmera, de montar um estúdio, de fazer um cenário, também tem muita despesa, né? Mas o governo entende que todas as despesas têm que estar vinculadas à universidade ou ao governo do Estado, no caso das TVs educativas. Por isso que eu falo, a legislação tem que mudar. Se a legislação não mudar, não adianta a gente estar no ensino da TV aberta. A gente tem que entender que o arcabouço da legislação é antigo, é da década de 60, e se a gente não mudar, nós vamos continuar a partir daí. Você sabe que eu participei de programas da TV Educativa de Belo Horizonte, de Minas Gerais, um tempo atrás, que estava fazendo um trabalho excelente, né? Quer dizer, o Florestan Fernandes Júnior ia comigo também, a gente fazia junto e tal, né? Eu ia com ele. Mas eu queria que você diferenciasse o que é diferente da TV educativa para a TV universitária. Olha, você pegou num ponto bem legal, porque para o Brasil, para a legislação, não há diferença, né? Não existe uma concessão. Eu vou falar assim da questão da legislação, de como a gente está inserido dentro do escopo da legislação, e depois a diferença simbólica, porque aí realmente há uma diferença de programação entre elas. Mas no Brasil só existem 3 modelos, né, de televisão, que é a TV pública, a TV estatal e a TV comercial. E aí, depois, se lançou aquelas que estão em caráter exclusivamente educativo. Então, qualquer emissora que não esteja classificada nessas 3 anteriores, ela é uma TV educativa.
Então, a TV Unesp, hoje, ela é uma TV educativa. A TV Aparecida, ela é uma TV educativa. A TV, qualquer outra que seja, que não for dentro daquele corpo, é educativa. E a legislação fala o seguinte: TV educativa é aquela para que, com a responsabilidade de transmitir aulas, palestras e debates. Ou seja, tudo que nós fazemos hoje está aqui ainda da legislação, para você ver como a legislação é antiga. Né? Então, a TV educativa, ela tem principalmente que estão ligadas a governos, a promoção da educação como um todo, dentro de um aspecto mais geral, mais amplo. E a TV universitária, diretamente à universidade que ela está vinculada. Então, são ações diferentes, mas que muitas vezes falam em comum. Porque a gente também está ligado à educação, a gente também está ligado à cidadania, à democracia, a todos os valores e princípios que a comunicação educativa também está. Mas são ações diferentes no sentido de que a TV educativa ela é mais ampla, mais geral, no aspecto da área de atuação dela, e a TV universitária diretamente ligada à instituição que ela faz parte. Vamos fazer um zoom, que a gente está falando tanto de TV universitária e tal, e não é muita gente que conhece isso. Nós vamos transmitir para uma TV aberta esse programa, né? Quer dizer, para TVs abertas. TV Quirimurê, em Salvador, TVT em São Paulo, Canal Universitário de Florianópolis, Canal Universitário de São Paulo, né? E eu queria dar um zoom nesse sentido, né? Vamos trabalhar com a Unesp. Fala um pouco da TV da Unesp. O que vocês estão fazendo? Quais são os desafios? O que vocês estão esperando conquistar no futuro próximo? Muito bem. Então, a TV Unesp ela é uma privilegiada nessa questão, sabe? Porque ela começa já dentro do escopo da TV digital, lá em 2006. Ela já tem a concessão para o sistema analógico e Full HD. Nós ficamos até 2018 transmitido nos dois sistemas, que era obrigatório aqui para a região de Bauru, né? E em 2018 foi desligado o sinal e transmitido só em Full HD. Ela é uma televisão que foi muito bem montada, né, pelo meu antecessor, o diretor Antônio Carlos, que infelizmente falecido já, que fez todo o planejamento, a estrutura da televisão, que até sonhava um pouco além do que a gente foi possível hoje. Porque, como eu falei, a TV universitária está ligada diretamente ao orçamento da universidade, e quando a universidade vai bem, tudo vai bem. Quando a universidade vai mal, tudo vai mal. E a comunicação é uma das primeiras coisas que sofrem na universidade, é a comunicação, né? Principalmente em cortes. Então, a TV Unesp, ela teve, em 2017, mais ou menos, 15, 16, 17, uma profunda crise na universidade, que ela quase foi encerrada. Ela quase deixou a concessão por questões de financiamento mesmo. Mas conseguimos reverter. A professora Ana Silvia também, né, que vale a pena falar, que implantou a televisão e o modelo que ela é hoje. Quando eu assumo a direção, é exatamente nessa virada, para que a gente pudesse fazer uma aproximação maior da televisão com a universidade. Isso trouxe uma série de benefícios para a instituição, porque a Unesp tem uma característica muito diferente das outras universidades, que ela é multicampus. Nós temos 32 unidades, né, 32 cursos, em 28 cidades espalhadas no estado de São Paulo. E distâncias muito grandes, né? Santa Fé a São José dos Campos, por exemplo, são quase 500, 600 quilômetros, 700 quilômetros de distância. E a televisão, então, passa a fazer essa integração desses campos, né, com uma comunicação mais voltada para a divulgação da articulação dessas universidades. Então, o que a gente pensa para o futuro é exatamente agora expandir esse sinal para cidades onde tem a Unesp. Hoje, nosso sinal ela é também retransmitido na cidade de Botucatu e Itapeva, que eram cidades onde nós conseguimos a retransmissão, porque havia canal disponível, né? E estamos pleiteando outros canais, outras cidades, sempre que possível, para que a gente possa fazer retransmissão, né, do nosso sinal aberto. Então, na TV Unesp, por exemplo, mesmo que a TV, que o PL, né, seja aprovado, ela não sofre diretamente, porque a nossa concessão é de televisão aberta. Mas as cidades de Botucatu e Itapeva, que nós temos sinais no cabo, deixarão de existir.
Olha como é que é complicado isso. Né? Em Marília, uma cidade a 100 quilômetros aqui de Bauru, o nosso sinal lá é simplesmente pelo cabo. A TV Unesp deixa de existir naquela cidade por não ter um sinal aberto. Então, essas questões é que acabam minando muito a atuação de uma TV universitária, principalmente daquelas que são só no cabo, porque dificilmente uma instituição vai querer manter a estrutura de funcionários, de produção de programas, de gastos mensais para produzir conteúdo apenas para o YouTube. Né? Se investe na TV universitária, porque ela chega a muitas pessoas simultaneamente, né? E de forma massiva. Na internet não é assim. Então, por isso que a gente fala, se tirar do PL, se tirar do streaming, é quase que decretar realmente o fim da TV universitária no país. Conta um pouco dos principais programas da Unesp. Bom, nós temos o nosso jornal, né, o Unesp Notícias, que ele começou ao vivo, depois, pela crise, teve que ser semanal, e agora voltou a ser ao vivo de novo. É um programa que faz exatamente essa conexão entre as unidades da Unesp. Temos um programa voltado para a desinformação, chamado Desinfodemia. Lançamos um agora sobre a sobre a COP30, né? Com um programa específico lá, porque a Unesp, inclusive, tem uma participação lá, tem um projeto lá chamado Casa da Floresta, lá na COP. Então, fizemos todo esse programa. E são programas sempre por temporadas, para que a gente possa ter aí um tempo para poder produzi-los, né? Porque a nossa limitação ela é grande em relação à possibilidade de produção. E também a grande questão da TV universitária são as transmissões que ela faz dos órgãos colegiados da Unesp. Né? Por a Unesp ser tão distante uma da outra, hoje nós transmitimos o Conselho Universitário, as reuniões do Conselho Universitário, que é muito assistido pela comunidade interna. É essencial para a comunidade interna que a TV hoje faça transmissão desse colegiado. Então, assim, a gente não está aqui simplesmente produzir programas de cunho educativo, de cunho cultural, científico, mas também para servir a própria universidade. Toda TV universitária faz isso. Isso está na agenda da TV universitária, é uma característica dela. Apoiar a instituição na transmissão de eventos, aulas, palestras, né, porque faz parte do escopo de trabalho da TV universitária. Então, eu diria para você que o nosso telejornal é o nosso carro-chefe, como é ao vivo. Toda a televisão se envolve naquele momento ali, né? Quase 15 funcionários para poder fazer um programa de 1 hora ao vivo. Então, realmente, é o nosso carro-chefe, o Unesp Notícias. Mas já produzimos mais de 60 programas. Mais de 60 programas de música, de entrevistas, de debate, aulas, né? Mas eles são programas por temporadas, que eles vão sempre entrando em da programação de acordo com a possibilidade de produção. Então, em dezembro, a gente faz uma reunião com a equipe para programar a programação do ano seguinte. E do ano que vem, a Unesp faz 50 anos, então, realmente teremos várias programações, vários programas ligados a esse tema. Olha, eu considero a Unesp uma universidade de excelência, né? E quando você fala assim, também transmitimos aulas, eu me remeto a uma situação que é outra completamente, que é a ideia de que no curso secundário, no que seria o secundário hoje, né? Quer dizer, há a tentativa de que as aulas sejam feitas a partir da televisão sem a presença do professor, né? Quer dizer, e isso vai contra os princípios de educação. A educação é fundamentalmente uma interação da qual você descobre, cria, inventa e faz com que o interesse dos alunos se mantenha. Essas aulas que você se refere na TV, o que elas são? Que significado elas têm? Não, aqui na televisão, as aulas são um conteúdo, não é um conteúdo didático curricular, né, da disciplina. São professores convidados, que ele vem realmente dar uma aula da sua expertise, né? Nesse referente do programa, ele chamava Sala de Aula, e trazíamos até os alunos para participarem aqui da gravação, junto com o professor do estúdio, né? Porque realmente são coisas diferentes. Uma aula dentro do ambiente acadêmico, ela tem uma dinâmica muito diferente de um programa de televisão. O programa de televisão, ele formata o conteúdo para essa caixinha que é a televisão.
em relação a tempo, em relação a possibilidades de exemplos, a interação com o aluno, é tudo mais programado, roteirizado, né? Então, não são aulas realmente didáticas, não é o telecurso segundo grau, como existia antigamente, mas são aulas magnas, vamos dizer assim, que o professor é convidado para poder apresentar para a sociedade, até para que a população tenha uma visão do que aquela pesquisa, ou aquele curso, ou aquela disciplina envolve, né, na relação do conteúdo que é passado para os alunos. E uma questão importante que você citou, realmente o professor não pode ser tirado dessa questão simplesmente colocando o conteúdo audiovisual, porque o papel do professor hoje mudou drasticamente do que era eu, da minha época, quando aluno, e hoje como professor, mudou completamente a relação professor e aluno. Não é mais aquela questão de eu sei e estou te ensinando. É uma questão de vamos construir junto esse conhecimento, porque as ferramentas hoje disponíveis para os alunos na minha época, era impensável que hoje a gente poderia ter acesso à quantidade de informação que a gente tem hoje. Então, mudou completamente. O professor já é mais um orientador do que alguém que ensina realmente alguma questão. Uhum. Olhando para frente, Francisco, qual é o seu desejo nesse sentido, como presidente da Associação Brasileira de TVs Universitárias? Qual é a meta da associação? O que vocês estão pretendendo? A meta, o sonho, a utopia é que a gente esteja na TV aberta, que haja uma intervenção do governo, decreto, que determine que o Ministério das Comunicações crie as condições necessárias para que a TV comunitária e a TV universitária estejam presentes na TV 3.0. Nem para essa televisão agora. Essa aqui agora realmente já passou, é uma tecnologia que vai acabar, vai ter um tempo muito bom de adaptação, serão mais de 15 anos que os dois sistemas vão conviver juntos, tanto na TV Full HD como na TV 3.0. Então, não haveria problema nenhum, a determinação agora de que a gente estivesse na TV 3.0. E aí, eu não faço nem questão de estar no streaming. Eu falo, o streaming, a televisão da comunicação pública não pode ser para quem pode pagar. Ela tem que ser da TV aberta. E não é uma TV conectada, não é simplesmente ter um aplicativo no aparelho X ou Y, não é isso. Quando a gente fala de estar na TV 3.0, é uma questão que todo o aparelho vai ter que nos carregar, independente da fábrica, de quem fabrica, né, independente do fabricante, e na região de operação da universidade. Então, isso já existe uma fórmula muito boa para isso na própria Lei do Cabo, uma divisão entre as universidades federais, estaduais, institutos federais e demais entidades de ensino superior que podem compartilhar esse mesmo conteúdo, esse mesmo canal na área de atuação. Então, o que a gente sonha é exatamente que a gente consiga estar na TV aberta por determinação do governo, assim como o decreto criou condições para que a TV pública, né, a EBC e a TV legislativa tivesse lá, o primeiro aplicativo que vai aparecer na sua tela é o da TV pública, e não pode mexer nele. Só foi feito assim porque o governo terminou. Então, sem ser uma determinação de que o Ministério crie as condições necessárias para que a TV universitária esteja na TV 3.0, isso não vai acontecer. Não vai acontecer por conta das operadoras, nem dos radiodifusores. Tem que vir uma ordem de cima para baixo. Vou fazer uma pergunta com base na experiência da gente, dessa mídia contra-hegemônica, da qual o jornal Le Monde Diplomatique faz parte, né? Nós temos a maior dificuldade de fazer coisas juntos, porque cada canal de comunicação, cada mídia, cada um tem que ter o seu público para poder se validar perante as avaliações de que é importante, tem que ser respeitado e tal. E há uma dificuldade grande de juntar para fazer uma programação conjunta, não é? E eu fico me perguntando se essas 28 emissoras que estão na ABTU, elas se disporiam a fazer uma grade comum de uma TV universitária aberta para todo o Brasil, em vez de ser territorializada. Você acha isso possível? Possível tecnologicamente é possível, inclusive. Hoje, na a lei 12.185, da lei do SEAC, né, de 2011, na Sky, ou nas operadoras de satélite, já existe o canal
reservado às TVs universitárias, exatamente para criar essa programação nacional. Só que nós não conseguimos acessar, porque a lei fala que tem que ter o canal está lá, mas ela não fala como vai ser entregue. E a operadora, a Sky, ela não aceita que a ABTU seja a entidade responsável pelo canal. Teria que ser uma entidade que representasse o maior número de televisões universitárias possíveis. Mas isso, na verdade, é um empecilho burocrático. Então, assim, temos condições de fazer isso tranquilamente. Esse próprio portal que a ABTU tem hoje já seria o caminho, porque a gente poderia lançar aí um canal flash, um canal por streaming desse portal que nós temos hoje. Não há nenhum problema para nós em relação a isso, mas há uma questão. O que nos fortalece, tanto a TV comunitária e a TV universitária, é a localização, é o local, é o localismo. Eu preciso falar para as pessoas da minha área de atuação. Essa necessidade da territorialidade é uma coisa que eu não entendo bem, né? Quer dizer, você poderia ter, eventualmente, no próprio grade de programação, programas territorializados, né? Quando você fala assim, mas a universidade precisa atuar no seu local, né? Eu reconheço também a mesma dificuldade das mídias contra-hegemônicas, que precisam assegurar a visibilidade de cada um dos seus esforços, né? É isso que dificulta? Não, eu não vejo isso como dificuldade, porque, por exemplo, essa grade territorializada dentro da TV nacional. Porque para a gente ter isso, por exemplo, nós temos que ter uma outra forma de atuação e uma dinâmica de programação que não está ligada diretamente à necessidade daquela operadora local, né? Vai passar um programa à noite, depois vai passar de manhã. Na própria CNU, por exemplo, em São Paulo, são 4 universidades que compartilham o canal. Nós temos aí uma inversão de grade de programação para que nenhuma seja privilegiada em detrimento de outra. Então, isso acaba criando uma certa dificuldade daquele hábito de ver televisão, de você... As pessoas sabem, 4 horas da tarde passa o jornal do TV Unesp. Eles querem ver o jornal 4 horas da tarde. Se eu trago aqui uma programação em nível nacional, como eu vou lidar com essa grade de programação horária para cada localidade? Então, essa é a dificuldade. Agora, eu não tenho dificuldade em passar programas. Como eu falei, a TV Unesp ela utiliza muito a BTU Play e a gente passa programas de diversas universidades aqui. Boa parte da nossa grade de programação é composta por programas de outras universidades. E universidades do Maranhão, do Amazonas, de Roraima, assim como eles também, essas regiões, passam nossos programas também. Então, a gente tem essa integração, isso não é problema para nós. Mas eu preciso estar próximo a quem está diretamente ligado à minha universidade ou à TV comunitária. A TV comunitária, ela fala do buraco da rua principal da cidade. Se ela não falar disso, não adianta eu querer ver o buraco da cidade vizinha, né? Então, eu preciso realmente ter essa conexão com a localidade. E isso a gente só consegue com essa programação territorializada. Entendi. Eu queria colocar uma última questão, porque nós estamos chegando ao final do nosso tempo do programa, passa rápido, mas é preciso esclarecer melhor. Eu vou falar da grana, né? Quer dizer, a questão que me remete a isso é o experimento que é elogiado pelo mundo inteiro da BBC Londrina, né? A BBC Londrina, ela recebeu uma doação, esse que chama-se endowment, né? Quer dizer, é um dinheiro que fica aplicado e com o rendimento desse dinheiro financia a BBC sem que haja pressão de qualquer interesse político, né? E essa é o grande valor da BBC. Ela não está toda hora mudando de posição conforme mudam os ventos da política lá, né? Quer dizer, e isso dependeu de um fundo, né? Você acha... É um pleito? Você acha possível criar um fundo para financiar as TVs universitárias ou isso já está dentro do orçamento das universidades? Não, aí eu não falo especificamente das TVs universitárias, mas da comunicação pública. E esse fundo já foi criado. Na implantação da EBC, né, que em 2007, com a criação da EBC, foi criada a contribuição para de fomento ao audiovisual. E o dinheiro está lá, mas não pode ser usado. Sabe por quê? Porque não foi regulamentada.
Então, assim, há um problema mesmo do Congresso de entendimento dessas leis. A TV universitária, ela tem realmente que fazer parte do orçamento da universidade. Mas o que eu defendo é que poderia haver condições para que eu pudesse buscar outras fontes de fomento que não fosse somente o dinheiro da universidade. Hoje, eu só consigo fazer isso através de emenda parlamentar. Porque qualquer edital que saia hoje, ele é para produção independente, para o cinema, não para a TV universitária. Por quê? Porque ninguém pensou nisso, né? Ninguém se dispôs a brigar por isso, como a gente está tentando brigar. O próprio Ministério das Comunicações, ela lança edital muito importantes para o cinema e editais regionalizados. O último que ela lançou foi 50 milhões, mais para o cinema lá no Nordeste. A própria Ancine lançou um edital recentemente para o streaming. E olha só que interessante. O edital era vídeo sob demanda para as TVs universitárias. Aí eu falei, nossa, chegou a nossa vez. Quando eu fui lá fazer o cadastro, a primeira coisa que falava, direcionado às produtoras independentes. Ou seja, eu sou só um exibidor. Ele produz uma coisa que não está vinculada à minha programação, não está vinculada à minha história, à minha localidade, produz qualquer coisa e eu tenho que exibir. Então, sabe, assim, então é falta mesmo de legislação. No caso da EBC, desse fundo, existe uma diferença também, além disso, da BBC que você colocou, porque lá tem uma taxa que as pessoas pagam. Tá? E essa taxa vai, além desse fundo, para a produção de programas. Então, há um entendimento de que a comunicação pública lá é um bem, é um serviço para a população. E que a população tem que também estar vinculada a isso. Eu acho muito difícil acontecer no Brasil. A TV do Brasil sempre foi gratuita. E o maior discurso da TV, dos radiodifusores, é exatamente isso, que por eles fazerem o que eles fazem, conseguem oferecer televisão aberta e gratuita para o Brasil inteiro, né? que realmente não é fácil, o Brasil é muito grande, muito desigual, né? Então há os seus méritos na radiodifusão comercial, mas a gente não pode ser hoje colocado ainda em segundo plano. E a gente não quer o primeiro lugar, a gente só quer ser realmente mudado o nosso status. E, para isso, é um acesso à concessão mais fácil e formas de financiamento. Sem isso, a gente não consegue fazer. Olha, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito ao Francisco Machado Filho, presidente da Associação Brasileira de TVs Universitárias, diretor da TV da Unesp, por esse papo super esclarecedor, importante, né? E vamos esperar que a mobilização junto ao Congresso, que o próprio Lula esteja atento para poder atender às demandas de que a TV universitária deve ser mais forte cada vez mais e mais integrada entre elas, né? Eu agradeço muito ao Francisco e agradeço também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.